Mulheres são bem-vindas nesse vídeo, mas como dizia minha tia, hoje o pé de orelha é com os homens. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Livros e Teologia. Meu nome é Rafael Pablo e antes de começar o nosso vídeo, eu gostaria de te pedir para que você colocasse esse vídeo nas suas redes sociais, espalhasse nos seus grupos de WhatsApp, deixe o seu like aí. Caso você não seja inscrito no canal, já se inscreva. Bem, você já sabe o que fazer. Pois bem, hoje nós vamos começar uma série de vídeos a respeito de um assunto. Se você é mais antigo aqui no canal, você sabe que eu estou lendo especificamente sobre dois assuntos principais. Eu não estou lendo somente sobre isso, mas estou dedicando um pouco mais nesses dois assuntos. O primeiro deles é política. Eu quero aprender um pouco sobre política. Inclusive já lancei um vídeo aqui falando a respeito do livro que eu comecei a ler sobre política. Muito interessante, Visões e Ilusões Políticas do David Koyes, da editora Vida Nova. Pois bem, o outro assunto é o que nós vamos falar hoje. O assunto é masculinidade. E o livro escolhido para começar essa caminhada é esse daqui, do Renato Vargens, Masculinidade em Crise e seus efeitos na igreja, da editora Fiel. Pois bem, pessoal, olha só. Antes de começar a falar um pouquinho sobre o livro, eu quero explicar um pouquinho para vocês e eu acho importante explicar o porquê que eu quero me dedicar um pouco a ler sobre masculinidade cristã, ok? Então vai aqui algumas palavras introdutórias a respeito desse assunto. O primeiro motivo que me levou a ler sobre esse assunto é porque eu acredito que eu preciso aprender a ser um homem de Deus tanto dentro da minha casa como na casa de Deus. E isso já seria um motivo suficiente para mim começar a ler livros sobre masculinidade. Em segundo lugar, eu acredito realmente que a omissão de homens dentro de casa ou na casa de Deus fazem sim com que mulheres pensem ou se enveredem pelo movimento feminista. Olha, eu não acredito que toda mulher que vá para o movimento feminista seja por causa dos homens. Não é isso que eu estou querendo dizer. Mas eu acredito que a omissão ou um machismo exacerbado pode sim fazer com que mulheres procurem no movimento feminista uma prática ou uma solução para aquilo que ela está vendo. Em terceiro lugar, e talvez seja o principal motivo pelo qual eu comecei a ler sobre masculinidade, foi porque eu vi tanto absurdo sendo dito nas redes sociais a respeito desse assunto que é simplesmente inacreditável ver pastores e líderes cristãos que querem ensinar os outros a serem másculos segundo a Bíblia, mas que não utilizam a Bíblia como base. Alguns preferem bancar o politicamente correto e apoiar movimentos feministas, negando a direção bíblica para esse assunto. Outros preferem dar a sua opinião pessoal e bancam o machão, dando conselhos extremamente machistas que também não encontram embasamento nas prescrições da palavra de Deus. Muito bem, nessa questão desse terceiro motivo, é realmente assustadora a quantidade de pastores que acreditam que podem desenvolver um aconselhamento a homens sem utilizarem as escrituras. De um lado, pastores que querem, como eu disse, ficar bem na fita e aconselham, e isso tem na internet, aconselham homens a se emascularem. Eles não falam com essa palavra, mas é isso que eles estão fazendo, aconselhando homens a se emascularem e deixar a mulher assumir suas responsabilidades sem qualquer problema. Do tipo, não tem problema se a mulher assumir a sua responsabilidade, homem. Vocês foram feitos iguais. Esse tipo de argumento. De outro lado, nós temos pastores que acreditam que o alvo não é repassar as orientações bíblicas, mas promover afirmações que chocam e provocam muitos comentários. A ideia é o seguinte: eu quero até falar sobre masculinidade, mas eu quero falar de um jeito que eu ganhe muito like ou que eu ganhe muito comentário. E aí não importa se comentários sejam me detonando, sejam comentários que vão contra aquilo que eu disse. O importante é causar na internet. Quanto mais machistas e escandalosas as afirmações, melhores acreditam que suas afirmações são, mesmo que elas não tenham absolutamente nada de instrução bíblica. Como eu disse, esse deveria ser o parâmetro. Mas infelizmente os próprios homens de Deus esquecem que o parâmetro para a masculinidade não é o que eu penso, não é o que eu acho, é o que a palavra de Deus diz sobre esse assunto. Renato Vargens, autor desse livro, é pastor da Igreja Cristã Aliança em Niterói,
Possui o blog pessoal com o seu nome, que é muito acessado e possui ótimos artigos. E eu vou deixar lá embaixo o link para o blog do pastor, porque tem muitos artigos, inclusive nessa área de masculinidade, que você deveria ler. Além desse livro aqui, ele escreveu Reforma Agora, também pela editora Fiel, onde denuncia alguns segmentos da igreja brasileira e propõe, como o título sugere, uma nova reforma. Esse livro aqui possui 133 páginas e é dividido em 4 capítulos. E os 4 capítulos são Masculinidade em Crise, Entendendo a Masculinidade Bíblica, Crise de Masculinidade e seus efeitos na igreja e, no final, O que fazer. A apresentação do livro é feita pelo Helder Faber, presidente da Visão Nacional da Consciência Cristã, responsável pela maior conferência cristã do Brasil e, se não me engano, da América Latina, que acontece sempre na época do Carnaval, lá em Campina Grande, na Paraíba. E eu tive a oportunidade de participar de uma conferência dessa. É simplesmente inimaginável você ver aquele tamanho de conferência acontecendo gratuitamente. Você não paga R$1 para entrar lá e assistir a conferência. É realmente algo assustador até. Pois bem, para começar a apresentar esse livro, eu quero ler aqui a declaração de uma atriz e escritora chamada Maria Mariana, que chocou os leitores da revista Época em 2009 e encontra-se na introdução desse livro. Homem e mulher estão no mesmo barco, no mesmo mar. Há ondas, tempestades e maremotos. Alguém precisa estar com um leme na mão. Os dois não dá. Deus preparou o homem para estar com um leme na mão, porque ele é mais forte, tem raciocínio mais frio. A mulher tem a capacidade de olhar em volta, ver o todo e desenvolver a sensibilidade para aconselhar. A mulher pode dirigir tudo, mas o lugar dela não é com o leme. O livro começa em seu primeiro capítulo nos expondo as causas da crise da masculinidade. E segundo o livro, são basicamente 3 causas. A primeira delas, a preocupação excessiva com a própria imagem. Sim, os chamados metrosexuais. O homem começou a se preocupar demais com a sua própria imagem. Segundo, uma sociedade altamente influenciada pelo feminismo. E quem hoje em sã consciência pode dizer que mesmo dentro das igrejas nós não estamos sofrendo a influência do feminismo. E em terceiro lugar, a busca exagerada por bens materiais que fazem com que as mulheres busquem compartilhar a provisão do lar, mesmo quando não haveria necessidade disso. Veja, esses dias atrás eu vi até o exemplo de uma mulher e fiquei chocado, porque ela preferia trabalhar fora de casa do que cuidar da sua casa. Mas veja bem, ela pagava mais para babá do que ela recebia trabalhando fora de casa. Então ela preferia ter prejuízo. O marido dela tinha que complementar o valor do salário da babá, porque ela preferia ter prejuízo do que ficar em casa, cuidando da sua casa e cuidando dos seus filhos. Todos esses aspectos que foi citado anteriormente influenciam diretamente como o homem vem se comportando na sociedade e a visão do papel feminino. Não é à toa que quando a mulher do ex-presidente Temer foi definida como bela, recatada e do lar, ouvimos um alvoroço social, como se qualquer dessas definições fosse algo pejorativo. Outro aspecto interessante foi percebido pelo ex-atleta alemão Lothar Matthaus. Eu não sei se é assim que diz o nome dele. Pablo, coloca o nome dele aí. Esse jogador, esse ex-atleta, comentava a Copa de 2014 aqui no Brasil e ele se espantou com a choradeira masculina dos atletas brasileiros. Veja o que ele disse. Segundo o ex-meio-campista germânico, os atletas da seleção brasileira choraram demais no Mundial, o que seria um sinal de inexperiência e fraqueza. Não compreendo por que um jogador de futebol chora, disse ele. Os brasileiros sempre choram. Se soa o hino, eles choram. Eliminaram o Chile, eles choraram. Perderam para a Alemanha, eles choraram. Eles têm que mostrar que são homens, que são fortes. Nunca tinha visto nada tão nefasto quanto a linguagem corporal desta equipe. Muito bem, eu não estou defendendo que homem não chora, mas estou defendendo que homem não chora por qualquer coisa. E aqui, essa feminização do homem prejudica a família e a igreja de pelo menos 4 maneiras, que são citadas aqui no livro. Formam homens covardes que deixam a liderança da igreja na mão das mulheres, formando aquilo que o autor chama de síndrome de Acabe. Você conhece bem a história de Acabe e como ele deixava todas as decisões difíceis na mão da sua mulher, Jezabel. Segundo, os homens se omitem na educação dos seus filhos, que ficam ainda mais feminizados sem um padrão masculino. Terceiro,
Homens que não cuidam e não protegem a sua família, fazendo com que as mulheres assumam esse papel no lar. E ele dá 2 exemplos aqui de homens que eram fiéis e de homens que cuidavam da sua casa. O primeiro exemplo é o de Jó, que levantava bem de manhã para fazer sacrifício pelos seus filhos. Era alguém que protegia a sua casa não só de maneira física, mas de maneira espiritual. E ele cita também Josué, que disse aquela famosa frase que nós gostamos de falar e é muito difícil de praticar: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ele definiu por sua casa inteira: olha, nós vamos servir ao Senhor. Por último, nós vivemos em uma geração de homens infantilizados que não assumem responsabilidades. Depois de expor o problema, o autor vai nos apresentar a solução. E como não poderia deixar de ser, ela se encontra na palavra de Deus. É importante ressaltar que quem deve definir os papéis e mesmo o que é masculinidade é a Bíblia, e não achismos e opiniões pessoais de homens. E alguns desses homens acreditam que o fato de você ter barba ou de você possuir um carro potente é fundamental para você ser um verdadeiro homem. Acha que é exagero meu? Dá uma procurada aí nas redes sociais que você vai ver esse tipo de afirmação. Gente que acredita que para ser homem de verdade você precisa ter barba. É isso que definiria uma verdadeira masculinidade, ou pelo menos ajudaria a definir, ou que você deveria ter um carro 2.0, porque homem que é homem tem carro potente. É esse tipo de loucura que se encontra aí nas redes sociais e me fez pesquisar um pouco mais e começar a ler sobre esse assunto. Em sua pesquisa bíblica, o autor nos chama a atenção para 7 características do homem segundo a palavra de Deus. Primeira característica, e eu não vou dizer todas as 7. Ser homem é assumir a responsabilidade de proteger sua mulher. É interessante que o autor nos relata um caso que aconteceu na Alemanha. Mulheres estavam sendo violentadas sexualmente. E sabe o que os homens fizeram para proteger essas mulheres? Elas fizeram um protesto vestidos de saia e de salto alto. Segundo esses homens, ou na cabeça deles, se eles vestissem uma saia e eles andassem de salto alto, eles estariam fazendo alguma coisa para proteger as mulheres. Olha o pensamento esquisito e deturpado desses homens. Só podem estar de brincadeira. Essa com certeza não é a proteção que a Bíblia exige dos homens. Uma segunda característica da masculinidade bíblica é: ser homem é liderar sua família no caminho do Senhor. Não é preciso nem fazer pesquisa para sabermos que hoje existem muito mais mulheres na igreja do que homens. Ou seja, logicamente, existem mais mulheres liderando as suas famílias espiritualmente do que homens. Terceiro, ser homem é saber que sua responsabilidade é prover e sustentar sua família. Veja o que o autor diz sobre isso. À luz dessa premissa, talvez você esteja indagando: então é errado a mulher trabalhar? Creio que não, diz o autor. Desde que o casal chegue a um bom senso e que isso não fira os princípios bíblicos quanto ao cuidado da família. Contudo, o que não dá para negociar é o fato de que o homem deve ser o provedor do lar e da família. A mulher deve ser uma auxiliadora, até porque a responsabilidade de sustentar a casa é masculina. Muito bem, como eu disse, eu não tenho a pretensão de falar de todas as 7 características da masculinidade bíblica, até porque a intenção é que você leia o livro. Então eu vou partir para um outro ponto, que foi o ponto que mais me chamou a atenção nesse livro, e inclusive fez eu ter uma discussão com o príncipe das heresias, o Mendes. Nós tivemos um debate a respeito de uma opinião e a respeito de algo que está aqui nesse livro. Esse assunto é o ambiente feminilizado do culto público. Em uma simples observação, podemos ver que os cultos evangélicos estão cada vez mais emotivos. E essa é a defesa aqui da tese, talvez a tese principal desse autor. Mais sensitivos e menos racionais, o que atrai muito mais mulheres do que homens. Mas nada é mais evidente do que quando analisamos a adoração. Vivemos uma verdadeira feminização das músicas evangélicas. Existe uma supervalorização dos sentimentos em detrimento ao conhecimento. Renato Vargens vai além e diz o seguinte: nessa perspectiva, a igreja passou não só a cantar, como também dançar como mulheres, fazer coreografias e shows variados, desenvolvendo assim uma liturgia desprovida de masculinidade.
E aqui abre-se um parênteses bem rápido, porque o Renato Vargens vai fazer uma crítica muito pesada ao chamado Ministério da Dança Profética. Você precisa ler essa crítica muito bem feita, mas muito ácida a esse chamado Ministério da Dança Profética. Fecha-se o parênteses. Muito bem, para comprovar e para ele deixar bem claro para você que o culto está femininizado, e ele utiliza a palavra femininizado e não feminilizado, ele vai nos dar 6 argumentos para que você preste atenção no seu culto público ou nos cultos públicos que existem por aí, e você vai notar que o culto está sim femininizado. Primeiro argumento: o culto passou a buscar muito mais atingir as emoções dos membros do que a sua racionalidade. Músicas e pregações que visam fazer você chorar como se o choro fosse comprovação da unção no ambiente. Então, esse é o primeiro argumento. Ora, o culto está mais feminilizado porque anda se buscando muito mais a emoção do que a razão. Argumento número 2. O culto adotou muitos aspectos relacionais. Sabe aquela história de abrace o seu irmão, fale para o seu irmão, olhe no olho do seu irmão, aperte a mão do seu irmão? São características relacionais do culto. E aí o Renato Vargens vai dizer que essas características relacionais foram ganhando terreno dentro do culto público porque as mulheres são mais relacionais. E você vai perceber que em culto onde a maioria é homem ou onde tem só homem, esses aspectos relacionais tendem a diminuir. Olha só, eu não sou contra esses aspectos relacionais, eu pessoalmente. Parece que o Renato Vargens é um pouco mais fundamentalista nisso. Eu não sou contra isso, eu não sou contra nem aquela história de virar para o seu irmão e falar alguma coisa. Eu acho um pouco de orgulho, é só a minha opinião, quem não faz isso, entendeu? Eu não faço esse tipo de coisa. Me parece que ele não faz não é por uma questão teológica, é por uma questão de orgulho mesmo. Pois bem, mas que está havendo um exagero nessas relações e nesse culto relacional, está sim. O culto está virando basicamente uma ginástica. Você tem que estender sua mão para cima, para baixo, vai para o lado, vai para o outro, olha para o seu irmão, prega para o seu irmão, fala uma palavra profética para o seu irmão. Então, tudo isso está acontecendo de maneira exacerbada. E aí eu concordo com o Renato Vargens nessa questão do exagero, ok? O Renato Vargens me parece que vai defender um culto muito menos relacional do que esse. Terceiro argumento que ele vai nos demonstrar como o culto está assim feminilizado. Adoção de um culto intimista que visa uma intimidade com Deus, desprezando novamente o conhecimento sobre esse Deus. Uma forte ênfase na espiritualidade emocional que visa uma espécie de amizade com Deus ou quase nada visando o conhecimento de Deus. Então, quer te transformar num amigo de Deus sem que você tenha qualquer preocupação em conhecer esse Deus. É mais uma coisa intimista entre eu e Deus e meio sem intermediação da palavra. É meio mais um momento de intimidade com Deus do que um momento de conhecer esse Deus. Então essa é mais uma das características do culto feminilizado. Quarto argumento desse culto feminilizado: tem uma pregação adocicada e emocional que evita qualquer tipo de confronto. Eu creio que eu vou poder falar um pouquinho mais a respeito disso quando eu ler aquele livro do Iago Martins, Os Sermãos dos Maricas. Eu quero ler ele ainda esse ano e eu vi várias pessoas reclamando com o Iago Martins a respeito daquele livro porque ele é muito confrontador. E aí, aqui o Renato Vargens vai desenvolver a ideia de que esse culto sem confronto também é por causa, não é só por causa, mas é também por causa desse culto feminilizado. As mulheres são menos confrontadoras ou gostam de mensagens menos confrontadoras. Quinto, a ausência de disciplina na igreja. Sabe aquele papinho de quem sou eu para julgar? Pois é, segundo o Renato Vargens, ele vai desenvolver o argumento, você precisa ler o livro, ele vai desenvolver o argumento como isso é uma característica também da feminização do culto. E por último, o sexto, todos esses aspectos também estão influenciando e prejudicando o culto doméstico. Ele vai desenvolver como essa forma de se cultuar publicamente também está perturbando e pervertendo o culto doméstico nas nossas casas. O livro vai terminar com o autor nos alertando o que nós devemos fazer para retomar a masculinidade bíblica em casa e na igreja. Mas é óbvio, eu não vou contar tudo para você, afinal eu quero mesmo que você compre esse livro e leia. E
já fica aqui uma forte indicação, antes de eu passar para o próximo assunto, uma forte indicação para caso você começar a ler sobre masculinidade, comece com esse livro aqui, eu gostei bastante de começar por ele. Pois bem, dito isso, agora eu vou falar sobre 2 aspectos do livro que eu não fui na do autor, ou seja, 2 aspectos que eu não concordei com o Renato Vargens. Um eu acho que eu posso até estar enganado, mas o outro eu não concordei mesmo. Bem, o primeiro aspecto que eu não concordei com ele é que eu acho que ele colocou muito a culpa da omissão masculina no feminismo. Principalmente na primeira parte do livro, ele falou muito sobre esse feminismo. Então ele falava sobre alguma coisa que os homens não faziam, ou alguma deficiência da masculinidade bíblica, e logo depois dava a entender, pelo menos ao meu ver, dava a entender que isso se dava devido ao feminismo. E aí eu não concordo muito, porque a omissão masculina não pode ser colocada na culpa de feminismo. A omissão masculina é culpa dos homens. Mais pra frente, me parece que ele conserta um pouco isso. Então, mais pra frente fica mais claro que essa omissão masculina é culpa do próprio homem. Mas logo no início do livro, principalmente no primeiro e no segundo capítulo, se não me engano, eu achei que ele foi demais na culpabilização da omissão masculina devido ao feminismo. E eu não gosto de jogar a culpa nesse feminismo aí, ainda que acho e acredite que há uma influência sim, ok? Você vai ter que ler para saber a sua experiência. A minha experiência foi essa, eu achei que no início teve essa culpabilização do feminismo. Mas o segundo aspecto, aí esse eu discordo veementemente, se é assim que diz essa palavra, do autor. Por quê? No capítulo 3, ele diz que todas as defesas da ordenação feminina são baseadas única e exclusivamente em aspectos sociológicos. E aí eu não concordo. Veja bem, eu não sou a favor da ordenação feminina. Pelo menos não quando esta quer dizer que a mulher terá autoridade última na igreja. Porém, apesar de defender a não ordenação, eu vejo muita gente boa e com bons argumentos bíblicos para defender o contrário. Se vocês quiserem ver um exemplo desses bons argumentos, eu vou deixar lá embaixo um link para o vídeo que a Francina Walsh, lá da Graça em Flor, fez no canal Review sobre um livro que defende biblicamente a ordenação feminina. E ela também, a Francine Walsh, que fez o review desse livro, ela também é contra a ordenação feminina. Então, olha só, o que eu estou querendo dizer com tudo isso é que eu não acredito que quem defenda a ordenação feminina defenda única e exclusivamente com bases sociológicas. Eu acredito que eles conseguem enxergar nas escrituras argumentação para essa defesa. Então essa é a minha discordância aqui com Renato Vargens. Eu não sou a favor da ordenação feminina, ao contrário, mas eu não concordo que, porque eu sou contra a ordenação feminina, tudo que eles falam veio da sociologia. Não, não veio da sociologia. Existem bons argumentos bíblicos e gente séria, biblicamente falando, que defende a ordenação feminina. Então, apesar de eu não concordar, eu não posso colocar tudo na conta da sociologia ou de que eles estão se dobrando ante ao feminismo, ok? Então essa foi uma discordância realmente que eu tive com o livro e acho que foi a única mesmo assim discordância que eu posso dizer, não, com isso realmente eu não concordei com a argumentação do autor. Muito bem, pessoal, existem outras coisas aqui que eu poderia falar sobre o livro, mas eu espero que tudo que eu falei seja suficiente para você se interessar pelo livro. Até porque eu acredito que se você também, como eu disse, vai começar a ler sobre masculinidade cristã, você comece com essa introdução magnífica aqui do Renato Vargens. E aí você pode estar perguntando, Rafael, mas você discordou de algumas coisas e você está falando que o livro é magnífico? Sim, o fato de eu discordar não quer dizer que o livro é ruim, ao contrário, olha só, num livro de várias e várias páginas, eu discordei de 2 coisas e uma eu nem tinha certeza se eu discordava. E olha a quantidade de marcação que eu fiz aqui e que eu achei bem interessante. Então, Masculinidade Bíblica do Renato Vargens, editora Fiel, vai levar 8 mochés. Isso mesmo, 8 mochés para Masculinidade em Crise e seus efeitos na igreja. Você já sabe o que fazer, coloque o link desse vídeo nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp, deixe o seu like, se você não for inscrito, inscreva-se no canal. Ficou interessado no livro? O link vai estar lá embaixo na descrição desse vídeo e no primeiro comentário. Fiquem com Deus, um abraço e até o nosso próximo vídeo.